Meu nome é Cecília, sou do ateliê Cissa Fashion e em parceria com a Drisol Artes, eu vim mais uma vez aqui ensinar para vocês uma aulinha. O que eu vou ensinar para vocês é esse caderno, tá? Decorado. É um caderno simples, de capa dura, e que eu fiz essa decoração para você usar durante o ano, tá? A minha ideia aqui é você reciclar algum caderno que você tem em casa, né, que não esteja mais usando, ou uma agenda de repente do ano passado que ficou intacta e que você ainda quer reaproveitar. Então eu vou ensinar para vocês a fazer essa capa decorada com os modeladores da Drisol. Eu vou mostrar para vocês então os modeladores que nós iremos utilizar. Primeiramente esse kit fofinho, que vem em 5 tamanhos, e nós vamos utilizar o tamanho 3. Vamos utilizar também os modeladores de bracinhos com dedinhos, que nós vamos utilizar o tamanho 3 também, que é um tamanho médio. E também nós vamos utilizar os modeladores de coração, que são em 3 tamanhos. Nós vamos utilizar o tamanho 1 e o tamanho 2. Então, nós vamos começar pelo caderno. Então, eu escolhi aqui um caderno de capa dura, desses simplesinhos que vendem, tá? Mas você pode utilizar uma agenda, mas que seja com, assim, né? Que não seja aquele espiral, encadernado mesmo. Então, a primeira dica que eu vou dar pra vocês é medir o tamanho da capa de caderno, tá? Como eu falei pra vocês que vocês podem reutilizar, né, um caderno que vocês tenham em casa, então, primeiro vocês têm que medir o tamanho desse caderno. Então, eu vou utilizar 1 centímetro, vou colocar aqui bem na pontinha e vou medir ele todinho, tá? Então, ó, coloquei bem na pontinha aqui e vou vir até aqui, ó, deu 29 centímetros. Então, a gente calcula 30 centímetros por causa da cola que a gente vai ter que passar, tá? E a cola acaba aqui comendo, né, um pedacinho aí, então meio centímetro para cada lado, então a gente pode contar 30 centímetros. Por que que eu tô indicando para vocês medirem e não fazerem com a medida que eu tenho aqui? Porque o caderno, você tá vendo que esse caderno é de 100 folhas. Se você for utilizar um caderno maior, aqui automaticamente vai ficar maior também. Então, por isso que eu dou essa dica de vocês medirem, tá? Todo o comprimento do caderno antes de cortarem no EVA. Aqui eu já cortei a medida, tá? Esse EVA que eu tô utilizando é um EVA de bolinhas. Então, eu fiz aqui, cortei, né, a medida lá que a gente tinha visto, 30 centímetros. E medi aqui também a altura do caderno, 20 centímetros e meio, então eu cortei 21,5, tá? Que é pra dar aquele espacinho que eu já falei pra vocês. Então, de altura, ficou com 21 centímetros e meio. Cortei também 2 pedaços de EVA, também na altura do caderno, 21 centímetros e meio por 5 centímetros, tá? Isso aqui a gente vai colar na parte de dentro do caderno para depois encaixar o caderno aqui. Então, a gente vai passar colinha instantânea, bem na pontinha. A gente vai começar colando bem na pontinha. Não passem muita cola instantânea para não escorrer e acabar colando que não deve.
Então, aqui nós já temos a capinha dela já feita, tá? Aqui é onde a gente vai colocar o caderno. A gente vai encaixar, né, a capa do caderno. Nesse caderno aqui, eu utilizei um passa-fitas, tá? Ó, um passa-fitas branco e passei uma fita número 1 aqui, uma fita rosa, tá? Como eu não tinha mais essa fita rosa, então eu vou dar uma outra opção pra vocês decorar com cianinha. Como o cabelinho dela vai ser amarelinho, então eu escolhi uma cianinha amarelinha, tá? Então a gente vai começar a colar daqui de trás, daqui de dentro. Então, ó, onde a gente fez a abinha, a gente vai passar um pouquinho de cola quente na pontinha. Vamos encaixar aqui dentro. E vamos vir colando inteirinho, tudinho, até aqui. Eu vou adiantar o vídeo, tá? Para o vídeo não ficar tão longo. Eu já volto. Então, ficou assim, a decoração da nossa capinha com a cianinha. Então, meninas, agora nós vamos colocar a capinha que a gente fez já no caderno, tá? Pra ver se deu certo, né, a medida que a gente fez. Então, a gente vai primeiro colocar uma capa. Eu vou mostrar pra vocês, que é pra vocês não ficarem com dúvida quando vocês forem fazer, tá? Então, a gente vai assim, ó, com cuidado. É aquilo, é com cuidado, mas é com força ao mesmo tempo, tá? Tem que tomar um certo cuidado pra não rasgar, ó. Aí a gente vai encaixando até o fim mesmo. Tem que chegar bem aqui na pontinha. Então, vamos começar aqui pelo modelador do rosto, né? Que a gente vai utilizar o kit fofinhos no tamanho 3. Eu vou aquecer o EVA na sanduicheira. Da mesma maneira que eu vou fazer esse, a gente vai fazer os outros, ok? Ó, já aqueci, vou colocar aqui, dando leves puxadinhas. Ó, então a gente já modelou um, deixa esfriar aqui, enquanto isso eu vou modelando os outros. Os bracinhos, vou mostrar um detalhe pra vocês. Vejam que aqui ela tá com um bracinho pra baixo e um bracinho pra cima, como se estivesse segurando 3 balões, tá? Então, pra ficar com esse efeito dela segurando os balões com o bracinho pra cima, a gente vai fazer a modelagem do bracinho do mesmo lado. Então, a gente vai utilizar somente esse aqui. Só esse, 2 vezes, ok?
Pronto, já fiz toda a modelagem que nós precisamos, então é um coração no tamanho 2, dois corações no tamanho 1, um rostinho, que é esse daqui, do kit fofinhos número 3, e dois bracinhos iguais, ó. A gente vai fazer dois bracinhos pro mesmo lado, tá? Agora eu vou recortar em volta. Para cortar os corações, eu vou utilizar a nossa tesoura de picote, tá? Que também tem lá no site da Drisol. E pro rostinho, a gente vai selar a parte de trás aqui do rostinho, tá? Que é pra ele ficar fofinho. Então, a gente vai cortar aqui um pedaço de EVA. Vai utilizar cola instantânea. Vocês podem utilizar cola quente também. A gente passa bastante cola, tá? Na parte de dentro, assim, tenta passar também na curvinha, que é pra selar bem e ela não ficar entrando ar depois. Aí a gente vai colar. Uma das minhas maiores dificuldades quando eu utilizei os modeladores Drisol era fazer com que eles ficassem fofinhos, tá? Mas o segredo, se você tem essa dificuldade também, o segredo é você esperar secar, tá? Mesmo a cola instantânea. Não já pega assim e já vai e recorta. Espera a cola secar um pouquinho, tá? Pra fazer esse recorte. Eu vou esperar ela secar e já volto. Aqui, meninas, nós vamos pegar um pedacinho de EVA para fazer o fecho do nosso caderninho, tá? Ele vai ficar um fecho assim, ó. Tá? Então, nós vamos utilizar aqui, cortei mais ou menos 1,5 cm de EVA, dois pedacinhos, tá? Esse pedaço maior, eu vou passar um pinguinho de cola instantânea aqui atrás. Vou calcular o meio, mais ou menos, e vou colar ele aqui atrás, ó. Assim. E aqui eu vou puxar mais ou menos, né? Não precisa puxar muito. E vou colocar aqui em cima, tá? O outro pedacinho menor. E vou passar a cola instantânea aqui e aqui desse lado, tá? Com ele aqui dentro, porque se eu chumbar aqui assim, vai ficar difícil de entrar aqui o buraquinho. Então, primeiro passa o pedacinho e depois a gente vai passar a colinha aqui. Então, aqui o rostinho da nossa menininha já secou, então eu vou pegar uma tesourinha e vou recortar em toda a volta, tá? Sempre fica uma marquinha do modelador, então vocês podem seguir essa marquinha. Agora a gente vai montar a nossa menininha aqui no nosso caderno. Então, a gente vai começar pela menininha. Primeiro, a gente vai fazer o vestidinho dela. Ó, o vestidinho dela é um retângulo de mais ou menos 15 centímetros por 7, tá? 15 centímetros por 7. O que a gente vai fazer? Primeiro, a gente vai fazer uma rendinha, colocar uma rendinha aqui atrás. Eu vou utilizar essa aqui, mas vocês podem utilizar a outra que vocês tiverem, outra que vocês quiserem.
Então, aqui já colocamos a rendinha do vestidinho da nossa bonequinha. E agora nós vamos fazer um franzido em cima. A gente vai franzir aqui em cima. Vocês podem pegar linha e agulha. E aqui a gente vai franzir o vestido, tá? Então, entrou com a agulha, saiu com ela em cima. Entrou, saiu. Entrou, saiu. Puxei. Vou voltar os pontos e vou arrematar. Vocês podem colar com cola quente também, viu? Se não tiver cola agulha, vocês podem fazer com cola quente. Então, ficou assim o vestidinho. Então, aqui na nossa capinha do caderno, a gente vai colocar aqui embaixo, tá? E vamos passar cola quente para fazer o acabamento. Essas pontinhas aqui é sempre bom a gente esconder, tá? Para elas não ficarem aparecendo. Então, a gente vai passar. Eu vou passar cola quente aqui. E vou passar aqui nessa lateral. E na outra lateral também. A gente passa e dobra a pontinha, assim. Ele vai ficar assim. Se não quiser que ele fique assim, né, fazendo um balãozinho, a gente passa um pouquinho de cola quente aqui dentro, só pra segurar. Um pouquinho só pra segurar, tá? Então, aqui vamos colar a cabecinha dela, ó. Eu vou colar por cima do franzidinho, tá? Ó, que é pra esconder. Também vou passar cola quente, porque como é tecido, a cola quente dela é melhor. Cola instantânea não cola tecido, viu, gente? Nem tecido, nem fita, não cola. E a gente vai colar também os bracinhos dela. Então, um bracinho a gente vai colar mais ou menos assim. E o outro bracinho lá em cima, como se ela estivesse segurando os balõezinhos, tá? Então, a gente vai passar cola quente. E aqui, nesse pedaço do bracinho que ficou solto, como é EVA com EVA, a gente pode passar cola instantânea, tá?
Nossa menininha já tá tomando forma, certo? Aí agora a gente vai colar os coraçõezinhos, né, que a gente recortou com a tesoura pesponto. Então a gente vai passar cola instantânea, ó, na pontinha e vamos colar. Aqui eu colei um lacinho, que a gente pode colar com cola quente. Tá? E agora eu vou fazer o cabelinho dela. Vou utilizar essa linha frisada. É uma linha, vocês podem utilizar qualquer linha, mas essa daqui, ó, vou chegar pertinho pra vocês verem. Ela tem umas ondinhas, como se fosse um cabelinho cacheado, tá? Então aqui a gente vai segurar, ó, nos 4 dedos e a gente vai passar 10 vezes, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vai cortar. Gente, perdão o barulho, é porque eu tenho vizinhos, tá? E os vizinhos às vezes gostam de escutar um som mais alto. Ó, aí a gente vai cortar mais um pedaço. Aí a gente vai enrolar. Fazer um nó. Aí a gente corta as pontinhas. Gente, eu adoro esses cabelinhos porque eles saem do convencional. E eu gosto de coisas que saem do convencional. Então eu gosto desses cabelinhos que fica tudo arrepiadinho. Ó, no caso assim, ó. Eu adoro esses cabelinhos que fica assim, ó, tudo arrepiadinho, tá? Então eu vou fazer quatro chumacinhos desse, tá? Eu já volto. Meninas, já fiz os 4 chumacinhos. E agora a gente vai colar com cola quente aqui na nossa boneca. Eu vou colocar assim pra vocês enxergarem, ó. Eu vou colocar um aqui embaixo, outro aqui embaixo, um aqui e um aqui em cima, tá? Depois a gente acerta as pontinhas. Então a gente vai pegar o chumacinho, ó, a parte onde a gente fez o nó e vamos pôr cola quente. Aí a gente vem aqui embaixo e coloca, tá? Então ficou assim. Esses pedacinhos que ficaram mais rebeldes, a gente pode recortar. Ou não, ou deixar assim também, aí vai do critério de cada uma, tá? Aqui, ó, eu vou fazer, tipo, vou colar aqui como se fosse uma franjinha.
agora ficou faltando só o lacinho, né, do cabelo dela. O lacinho eu vou utilizar o mesmo tecido que eu fiz a roupinha. Peguei o tecido, né, de 7 centímetros por 15 centímetros, virei do lado avesso, vou dobrar, tá, até o meio e a outra parte sobrepondo. Vamos fazer de novo, ó, do lado direito para baixo, do lado avesso para cima. Passei até o meio, a outra ponta eu vou sobrepor, assim. Vou segurar, vou virar para mim, tá? E vou vir aqui com agulha e linha na cor do tecido e vou fazer aquele movimento de zigue-zague. Entra com a agulha e sai. Entra com a agulha e sai. Ó. Agora, vou fazer, ó, dar umas voltas para apertar bem o nó e vou arrematar aqui atrás. Ó, nosso lacinho ficou assim. Aqui, meninas, eu coloquei no meio do lacinho uma fita de cetim, tá? Mas vocês podem utilizar até o mesmo tecido que vocês estão usando, é que o meu acabou. Vocês podem utilizar até o mesmo tecido para fazer essa fitinha do meio, tá? Aí, colei aqui atrás com cola quente e aí eu vou colar aqui na cabecinha dela, com cola quente também. Agora eu vou desenhar o rostinho dela, que é muito simples de fazer. Vou cortar um pouco esses cabelinhos dela. Aqui a gente vai fazer duas bolinhas no olhinho dela, ó, um do lado aqui do outro. Bem simples, tá, meninas? Que é pra não ter desculpa pra não fazer. Tem também os adesivos da Adrisol que vocês podem utilizar. Que no momento eu não tenho aqui. Mas lá tem muitas opções de olhinhos que vocês podem escolher, tá? Aqui eu vou utilizar uma sombra rosa pra fazer as bochechinhas dela, rosadinhas. E tá pronto o nosso caderninho, tá? Eu colei no outro, eu colei um botãozinho aqui. Deixa eu ver se eu tenho um botãozinho legal. Ó, tem um de ursinho. Vou colar aqui. Cola quente também. Pronto. Então, ficou pronto o nosso caderninho. Ó, os dois modelinhos para vocês. Espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, vocês podem deixar nos comentários. Acessem o site da drisolartes.com.br. Lá tem muitas novidades em modeladores, tá? Os modeladores, eles vieram para facilitar a vida das artesãs e dar asas à imaginação, muita criatividade. E acessem também a minha fanpage, que é o facebook.com/ateliê Cissa Fashion, tá? Eu espero vocês lá. Um grande beijo, até a próxima aula.